Trump não vai tomar a Groenlândia, não vai tomar o Canadá, nem vai fazer absolutamente nada em relação ao Canal do Panamá. Quando o Trump entrou a primeira vez, algumas pessoas de esquerda começaram aquela gritaria sem saber do que está falando, né? Oh, o imperialismo, lembram? E aí a gente criticava essa concepção e eles gritavam mais ainda. Porque o Trump iria promover a guerra contra a Coreia, invadir a Venezuela, lembram? Hã? Ele promoveu alguma guerra? Não. Os republicanos, gente, não gostam de guerras. Eles não gostam de pagar impostos. Eles aprovam guerras setoriais quando eles veem alguma chance para suas empresas. Trump é um falastrão. Ele não tem absolutamente perspectivas de vender a democracia para o mundo ou expandir a democracia, nem mesmo expandir o território americano. Trump trata os Estados Unidos como o americano médio de baixa escolaridade trata, com total etnocentrismo. É possível que Trump não saiba onde fica o Canal do Panamá, não saiba onde fica a Groenlândia e não saiba nem onde fica o Canadá. Porque Bush não sabia onde ficava a Bolívia e o Brasil e o Biden teve aí esses dias né? E não sabia nem em que país estava. Eles não têm o mínimo interesse em outro lugar que não lá. E assim mesmo, muitas vezes, só na cidade onde eles nasceram. O etnocentrismo americano é alguma coisa, gente, que você não imagina. O conhecimento de geografia do americano médio, o interesse dele pelo mundo, só se desenvolve quando há um conflito. Os Estados Unidos estudavam russo quando existia a União Soviética. Depois passaram a estudar árabe, quando apareceu o terrorismo árabe. Agora eles não estudam mais absolutamente nada. O americano médio continua alguém que sabe das terras dele. Num país daquele tamanho, com aquela riqueza, com a capacidade de um mercado sempre em expansão, é difícil querer olhar para o lado de lá. A não ser por questões de lugares exóticos. Só. E Trump é exatamente isso. Trump é exatamente isso. Tanto é que os ricos estão voltando para ele agora e fazendo doações, exatamente porque os ricos querem romper este isolacionismo. Porque para os milionários, os investidores, os grandes empresários, o importante é o neoliberalismo continuar funcionando. Ou seja, mercados abertos, um único grande mercado global. Portanto, eles estão doando porque o Trump começou com uma conversa de tarifa, de imposto, de seccionamento do comércio, principalmente com a China. E os americanos das grandes indústrias de ponta querem um comércio global, um mundo globalizado, uma rede de computadores que faça as aplicações de modo que o dinheiro corra pelo mundo na velocidade que a rede de sinais magnéticos permite. Ué,
Então, em nome de quem que Trump se elegeu? Em nome dessas pessoas, não foi. Elas estão voltando agora para Trump. Elas estão doando para a posse dele, para o fundo de posse dele, e talvez para um fundo que ele vai criar para se defender da lei. Todo mundo viu, gente? Mark Zuckerberg, a Uber, todas as grandes empresas de tecnologia. Alguns até já jantaram com o Trump, né? Alguns que o Trump falou que ia prender, já jantaram com ele. A ideia básica desses milionários é: vamos voltar a ter o governo nas mãos para que ele diminua as chances de nos processar por conta de monopólio. E ele diminua as chances de realmente criar barreiras alfandegárias para tudo. Porque esses milionários defendem o capitalismo de ponta, o neoliberalismo, o capitalismo financeiro e a indústria de tecnologia. A base eleitoral de Trump foi traída, já está sendo traída e vai ser mais traída ainda. Qual a base eleitoral? O operariado e os trabalhadores da velha indústria. Da indústria que não é a indústria de tecnologia de ponta. Ou da indústria que não se financiarizou. Por exemplo, a indústria de automóveis. Ela é uma indústria velha. Ela está tecnologizada, ela está dependente de plataformas virtuais, mas ela só é nova no fato de que ela se financiarizou. Então as três grandes, a GM, a Ford, também já estão doando. Agora, o operariado, o trabalhador médio, aquele que se sentia prejudicado porque a velha indústria tinha sido largada pelos democratas, este já foi traído também agora pelo republicano. Por uma razão simples, que um tal de Karl Marx falava lá no século XIX. O capital, gente, ele... Para ter capitalismo, ou seja, para o capital gerar o seu ismo, para o capital ser um modo de funcionamento do mundo, o capital tem que crescer. Tem gente que até hoje pensa que o capitalismo funciona na base de ganância. Não funciona. Tem gente que até hoje pensa que o capitalismo funciona na base de lucro. Não funciona. Tem gente que até hoje pensa que o capitalismo funciona porque existe um mercado de compra e venda e de grande consumo. Também não funciona. Não é por essas três coisas que existe capitalismo. O capitalismo existe porque ele é um mecanismo de crescimento do capital. E não é mais pelo lucro, gente. O lucro, na definição que a gente conhece de economia, é quando você explora o operário, quando há mais-valia a partir da produção. Agora, quando você explora o excedente de modo a ganhar em aplicações, como é o capitalismo financeiro, ou em extrativismo, como é a indústria de tecnologia de ponta, porque ela precisa extrair minério ou energia, esse capitalismo gera dinheiro, que é o dinheiro do rentismo e não do lucro. É outro mecanismo. Esses caras estão abocanhando o governo Trump e vão transformar o governo Trump naquilo que eles gostariam de transformar ou já imaginavam ter transformado o governo Kamala Harris. E nenhum dos dois partidos vai salvar a velha indústria, vai salvar o operariado da velha indústria, ou vai, de alguma maneira, diminuir, digamos assim, o ressentimento de uma parcela dos americanos que não conseguem usufruir da riqueza da maior potência do mundo. A distância social aumenta e muitas pessoas se acostumam a ela e pensam que a América sempre será isso.
Outras pessoas não se acostumam porque viveram há 40 anos atrás, quando a América não era isso. Ou então viveram em algum ou outro período em que o próprio capitalismo financeiro deu uma renda melhor para os americanos. Mas voltar àquilo que foi os Estados Unidos do pós-guerra até 1970, esqueçam, não vai voltar. De modo que a distância social, a inveja, a sensação de que se prometeu algo e algo não deu certo, a ideia de que os filmes da feiticeira só eram reais porque a feiticeira era feiticeira, esta ideia vai se disseminar nos Estados Unidos. As pessoas podem não ficar revoltadas e achar até que o governo Trump pode ser bom, mas o ressentimento dessa sociedade em relação àquela do pós-guerra é muito maior. Muito, muito maior. De modo que sempre vai haver espaço para alguém, numa eleição, cultivar este ressentimento e dizer coisas que o Trump diz, como por exemplo, olha, vocês estão passando aí alguma necessidade, é culpa dos mexicanos que vêm tirar emprego de vocês. Ah, vocês estão passando alguma necessidade, é porque o governo andou dando bolsa para preto. Ah, vocês estão passando alguma necessidade? Bom, também, né, esse governo ajuda todo mundo, quer até ajudar índio. Vocês estão passando alguma necessidade? E sempre vai encontrar o quê? Ah, agora são os trans. Daqui a pouco tem trans até, né? Ele vai encontrando inimigos que não tem absolutamente nada a ver com o discurso de economia que ele faz. Ele vai encontrando culpados. Nós vimos isso acontecer aqui quando o Bolsonaro dizia, não vou dar terra para índio, lembram? Uma parte da classe média falava, isso, esses índios são todos fingidos, eles têm celular. Lembram? O raciocínio da classe média brasileira? Ou a esposa do Dória, né? Nada de ajudar pobre, eles acostumam, depois não trabalham mais. Lembram? Na sua casa tem gente que pensa assim, não tem? E você não convive? Ou você dá uns tapas na boca dessa pessoa todos os dias de manhã? Não dá. É seu pai, seu tio, seu avô, às vezes você mesmo. Não é verdade? Você convive. Porque a convivência democrática e a convivência familiar é isso. E assim vão seguir os americanos sobre Trump. Conviver. Viver. E se o ressentimento baixar, pode ser que algum democrata se volte a derrotar Trump. Mas por enquanto, os ventos correm a favor dele, de um governo dos ricos, pelos ricos, para os ricos. E com o povo americano tendente a aplaudir quanto mais bravatas ele fizer. Agora, não pense que Trump é o grande presidente americano. Saibam que quem ganhou a eleição foi Elon Musk. Ele é uma figura chave nesse governo. Para vocês terem uma ideia do poder... Mais um acerto da Janja. Hã? Mais um acerto da Janja, hein? Mais um acerto da Janja. Mais um acerto da Janja, né? Fuck you. E ele falou, você vai perder a eleição. Se descuidar por conta dela, perde mesmo. Mas vejam só, o que eu estou dizendo é que ontem, ou antes de ontem, esses dias, uma professora de Chicago que escreve na Folha de São Paulo, eu não entendo o que a Folha de São Paulo tem que pegar um neoliberal americano. É juiz de autoridade, né? Tem tanto neoliberal imbecil aqui que pode pegar, tem que pegar um mais imbecil americano. Uma mulher cujo rosto
Bom, eu já tenho filho grande, mas se eu tivesse filho pequeno, não deixava ver a internet. Por quê? Porque qualquer bruxa é mais palatável que o rosto dessa mulher. E ela escreve na Folha. Eu imaginava que ela escrevia sobre o liberalismo, não. Ela, de repente, desandou a fazer uma apologia do Elon Musk. Sabe, qualquer mulher, sendo mulher, por qualquer motivo do mundo que fizer uma apologia do Elon Musk, ela está depondo contra tudo que é humano ou que é mulher. Porque se tem uma figura que odeia os humanos, principalmente mulheres, ele está fabricando robô. De tanto que ele odeia o humano, ele transfere todo aquilo porque o pai dele dizia, né? Você é meu filho querido, você é um bosta. Você já pensou o teu pai chegar para você, meu filho querido, amor da minha vida, você é... Aí você fala, bonito, né, papai? Não, um bosta. O pai dele falava isso para ele. E ele cresceu assim, ó. Ele entrava no palco e ele ganhou, não por conta do dinheiro somente. Aí que tem que entender. Ele ganhou porque ele se colocou na campanha com entusiasmo. E ele ressuscitou a ideia de que o americano com entusiasmo ganha. Entendeu? Essa ideia está presente ainda dentro do espírito do liberalismo americano. É esta ideia que a Folha de São Paulo e vários outros tentam inocular aqui, principalmente com os negros, né? Você é negro e preto, mas você vai vencer. Você vai deixar de ser trabalhador. Ser trabalhador é ruim. Você vai ser empresário. Tá todo mundo acreditando nessa porcaria. O pior não é que você querer ser empresário. O pior é você achar que ser trabalhador é ruim. Isso que é desgraça. Porque antes, as burguesias diziam o seguinte, né? Nós também trabalhamos. Nós trabalhamos administrando, mas trabalhamos. Hoje é o contrário. Hoje a burguesia diz assim, você é trabalhador? Você não presta. A própria ideologia burguesa do trabalho se desfez. Se desfez. Até porque quem que trabalha? As máquinas, né? E a jogatina aumentando. A jogatina aumentando em todos os níveis. O neoliberalismo e o mercado financeiro é uma grande jogatina. E aí não se quer que o cara que ganha Bolsa Família também não jogue. Ele joga no que ele pode jogar, que é o tigrinho. Ou basquete, ou qualquer coisa que tem jogo de aposta. Todos os jogos têm associado a eles jogos de aposta na internet. Livres no Brasil. No Brasil, livres. Nem para pagar imposto serve. Precisa mexer nisso. Aqui. Talvez no mundo todo. Mas saibam, gente. Trump não é agente da guerra. Trump é agente da paz. E ele não faz a paz porque o mercado financeiro precisa de paz. Não, ele não tem nada a ver. Ele simplesmente faz a paz porque ele é só interessado em questões pequenas, menores. Ele não tem absolutamente nenhum projeto mundial. Daí os ricos se aproximarem dele para continuarem com o projeto mundial de globalização. E vão comprá-lo com a maior facilidade do mundo. Por quê? Porque Trump está enroscado na justiça e ele precisa de fundos econômicos dos ricos para pagar o tanto que ele precisa para se defender do N processo que ele ainda tem. A barreira jurídica que ele vai enfrentar não dá para enfrentar só com poder político. Porque os estados têm poder político, os juízes também. Ele vai ter que ter dinheiro. E ele está montando o fundo. E cada um desses empresários
O Mark Zuckerberg, por exemplo, ele falou que no segundo dia de governo dele, ele prendia o Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg telefonou para ele, eles vão jantar juntos essa semana. É isso. Não tem volta para o capitalismo, gente. Ele é um regime que foge para frente. É por isso que nós aqui estamos tendo dificuldade. Porque todas as vezes que se pensa em organizar a sociedade, se pensa numa volta ao neodesenvolvimentismo ou ao desenvolvimentismo. E não se percebe que esta volta não é possível. Que nós já estamos tão integrados ao capitalismo financeiro que o que nós podemos fazer é navegar, é tentar a todos os dias um novo acordo para que haja uma diminuição de danos. Nós entramos num regime da Maria Ângela, que é médica, né? Tratar das pessoas é diminuir danos. Os médicos pensam assim. Nós entramos nisso. É diminuir danos. Ó, salário mínimo aumentou, nós estamos com baixo desemprego, aí o dólar cresce. O dólar cresce por questões externas, mas já afeta a nossa mesa. Por quê? Porque a nossa produção é para o exterior. Nós não temos o pequeno produtor produzindo para a nossa mesa e não temos uma política de guardar alimentos. Então, o preço do dólar que a gente exporta e que o agro está ganhando adoidado é o que a gente paga na mesa, então tem inflação. Veja, aí você tem que entrar com uma política agrícola, que depende da reforma agrária. É aí, gente, é nessas pequenas coisas, nessas pequenas negociações que nós vamos ter esquerda. Pelo menos dentro do quadro institucional que nós estamos vivendo. Por isso não tem bala de prata. É todo dia uma negociação, é todo dia governar, é todo dia ver onde é que está o erro e consertar. É por isso, gente, que eu estou preocupado com o vestido da Janja. Porque se ela perder, se ela fizer o Lula perder 1% dos votos, já tá perigoso. E com aquele vestido, ela perde mais. Porque aquilo tá feio. Eu acho que a questão toda, gente, que a gente tem que entender, é que a pessoa que deu o recado certo foi aquele fotógrafo. Na hora que ela ficou na frente lá do Macron para tirar foto, e era uma foto oficial, e o fotógrafo falou: Dona Gorda, sai. Lembram? Só ele mostrou o perigo. Daqui a pouco a gente volta. Calma, gente. Calma. Maria já acabou de me corrigir. Não é Dona Gorda sai. É Dona Barriga sai. Porque ninguém pode pegar uma blusa e pôr um vestido na teta. Isso não existe, gente. Nem no sítio as pessoas fazem mais isso. Daqui a pouco a gente volta.